Amém, amados irmãos da Igreja do Gama, também amigos que acompanham os vídeos postados no canal da Igreja do Gama. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem, mais um compartilhar acerca do livro Vida Cristã 110%. Hoje a gente vai desfrutar do capítulo 3, que o tema é SEAP e comportagem. Esse livro tem sido de muita ajuda para aqueles irmãos que estão desfrutando da palavra. É um livro que mostra para a gente a pregação do Evangelho, ferramentas que nos auxiliam a pregação do Evangelho e também muitos testemunhos que têm nos encorajado e mostra que é possível para cada irmão, para cada cristão pregar o Evangelho, independente da quantidade de tempo, da sua disponibilidade, é possível a gente estar nesse mover da pregação do Evangelho. Então, entrando no tema do capítulo 3, SEAP e comportagem. O que é o SEAP? O SEAP é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E a comportagem, que são ali os comportores, que são servos do Senhor, que pregam a palavra e também atuam na distribuição, na venda de livros espirituais, para levar as pessoas a ter acesso às riquezas do Senhor, às riquezas de Deus. Para iniciar, eu queria ler alguns versículos que mostram a necessidade a gente está nesse mover da pregação do Evangelho, e que o SEAP e a comportagem são duas ferramentas preciosas que levam a palavra de Deus para as pessoas. Eu me recordo que eu reúno desde 2003, são 20 anos, e essas duas palavras, essas duas ferramentas têm sempre andado muito no nosso dia a dia. Tem sempre sido muito falado sobre o SEAP, sobre a comportagem, passam várias épocas, muitos encargos passam, mas o SEAP e a comportagem sempre se mantém, que são as ferramentas preciosas para a pregação do Evangelho. Então, em Mateus capítulo 9, no versículo 37 e 38, fala assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, desde o princípio aqui, o Senhor mostrava que a seara, ali, o campo, era grande, o trabalho é muito, e tinham poucos trabalhadores para a seara. Então, aqui mostra a importância de ser levantado cristãos, servos do Senhor, para poder trabalhar nessa seara. O que seria a seara para um pregador do Evangelho, para um servo do Senhor? Ir atrás dessas pessoas que ainda não têm a vida do Senhor, resgatar aqueles que se desviaram e levar vida para aqueles que já estão desfrutando do Senhor, para poder crescer mais em vida. E aqui nessa época o Senhor já mostrava que a seara era grande, mas eram poucos os semeadores, os trabalhadores da seara. Então hoje o Senhor faz o mesmo chamamento para a gente. A seara é grande, as pessoas ali fora que estão precisando da palavra, precisam de vida, são muitas. No entanto, ainda temos poucos trabalhadores, mas graças ao Senhor que através dessas ferramentas, comportagem, o SEAP, os trabalhadores têm aumentado, os trabalhadores têm se multiplicado e a palavra tem chegado a mais pessoas, Em Mateus, também queria ler Mateus capítulo 24, o versículo 12 até o 14. Mateus 24, versículo 12 até o 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, a partir dessa visão, que deve ser pregado o evangelho do reino por todas as nações, e então virá o fim, foi que se começou a ter essa preocupação, esse encargo de provocar melhoria na pregação do Evangelho e ferramentas para que todas as pessoas tivessem mais facilidade de pregar o Evangelho. É claro que tendo o Espírito, tendo a palavra do Senhor, nós podemos pregar a qualquer momento, Mas ali no passado, o nosso irmão Dong, ele teve sentimento de fazer a editora Árvore da Vida, onde a palavra pudesse ser impressa, não ficasse apenas nas mensagens verbalmente faladas, porque quando a palavra ali é impressa no livro, é colocada no livro e é entregue para uma pessoa, essa pessoa pode passar a ler essa palavra entra mais nela, ela pode ruminar essa palavra e ganhar mais do Senhor. Então é importante esse encargo de deixar a palavra impressa, para que a gente possa desfrutar mais da palavra do Senhor.
Só que ali, meados de 1998, os irmãos tiveram esse sentimento de fazer esse centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. O sentimento era o quê? Era capacitar os irmãos, os cristãos ali, que fossem fazer esse CEAP, a poder atuar de uma melhor forma na colportagem, né? Só que por muitos anos, o CEAP de início abrigava mais jovens ali para serem aperfeiçoados, ganharem mais a palavra. Mas graças ao Senhor que nos últimos anos houve ali uma grande melhoria espiritual no CEAP. O CEAP tem capacitado muitos irmãos a serem colportores, a pregar o Evangelho, mas também deixar ali um livro para cada uma das pessoas que eles pudessem contatar, né? E eu ganho muito com isso, porque quando eu comecei a congregar, como o livro repete testemunhos, vou dar um testemunho também. Quando eu comecei a congregar em 2003, eu já estava na fase adulta, já trabalhava, e eu sempre quis muito fazer CEAP. Só que naquela época o CEAP ele durava, geralmente era um ano, a pessoa ficava ali sendo aperfeiçoada, e isso devia ser muito bom. E eu nunca tive essa oportunidade de fazer o CEAP na época. Mas agora tem mais outras possibilidades de fazer o CEAP, ser aperfeiçoado. Você não precisa mais ficar ali um ano. Então você pode chegar ali, falar com os coordenadores, ficar um tempo, ser aperfeiçoado, para poder ganhar mais vida, estar mais ainda na presença dos irmãos. Outro ponto importante também em relação ao CEAP é que mesmo que você não possa, às vezes, fazer o CEAP ali completo, você pode se envolver ali com os CEAPistas. Você pode participar aí da comunhão com os CEAPistas. Quando nós saímos para a pregação do Evangelho, e temos ali alguém do CEAP junto da nossa equipe, nós percebemos que a vida flui melhor, a vida flui com mais graça, né? Que são ali irmãos que estão ali desfrutando da palavra, estão ali emergindo na palavra. Então, quando tocamos nessa vida, nesse fluir, nós conseguimos também ali pregar melhor o Evangelho. Nós tivemos uma oportunidade há poucas semanas atrás, tivemos o Avança Jovens aqui na cidade do Gama, na igreja do Gama. Eu recordo que foi sábado de manhã, e eu sempre costumo compartilhar que sábado de manhã, para quem trabalha no mundo secular, sábado de manhã é complicado, porque geralmente a vida ali ela é prejudicada pelo trabalho. No entanto, quando a gente foi sair para pregar o Evangelho, eu estava ali no meio daqueles CEAPistas, daqueles jovens ali, cheios de vida, orando, lendo, proclamando, fazendo grito de guerra, e ali a vida foi me enchendo, foi limpando, e a gente pôde sair para pregar o Evangelho e ter experiências de oração com as pessoas, levar a vida para as pessoas. Então, para aqueles que podem fazer o CEAP, não percam tempo, façam o CEAP, sejam aperfeiçoados para poder ganhar mais vida do Senhor. Para aqueles que ainda não podem, ore ao Senhor, ver se dá a oportunidade de fazer ali pelo menos um tempo. E aqueles que ainda não conseguem, se envolvam. Onde estiver na sua cidade, o mover de pregação do Evangelho, se envolvam com os CEAPistas, para que possa participar também e ganhar essa vida. Em relação à colportagem, se nós formos pesquisar no Google, né, o colportor é tido como vendedor que passa de porta em porta para vender ali os livros, né, para poder vender materiais, coisas, né, objetos, para ter o seu sustento, né? Só que na visão espiritual, a colportagem começou ali em meados do século XII, com um francês chamado Pedro Valdo. Ele era um comerciante francês, né, bem sucedido, e até que um momento ele creu no Senhor. Ele se voltou para o Senhor e creu no Senhor. Quando ele creu no Senhor, naquela época os cristãos que pregavam a palavra ali, eles eram perseguidos. Então ele viu a necessidade de pregar a palavra para as pessoas. E aí surgiram os valdenses, né, naquela época, que eles pegavam papéis com porções da palavra escrita, e quando iam ali fazer o seu comércio, eles ofereciam essa palavra. Aqueles que estavam mais abertos, eles ofereciam essa palavra para que eles pudessem ali ficar algo com eles, né? Eles não só falavam, mas se deixavam uma porção da palavra para as pessoas. Então aí começou a colportagem, que são esses cristãos, esses servos do Senhor, que passam ali de casa em casa, ou em certos lugares, para poder não só orar pelas pessoas, não só pregar, mas também deixar ali um livro para a pessoa, né, para poder ela avançar no Senhor.
E uma visão muito, muito preciosa também, que foi falado pelo irmão Dong, irmão Dong nos últimos anos que ele estava, né, na sua obra, no seu mover, é a comparação, a real visão do que é o comportor. O comportor não é apenas um vendedor de livro. O comportor, ele é sim um sacerdote. É como o sumo sacerdote que tem a função de conectar as pessoas com Deus, ou de levar Deus para as pessoas. Então, quando temos essa visão restaurada do que é a comportagem, do que é o comportor, aí nós ganhamos muito com isso também. Porque a gente percebe que fazer a comportagem não é uma questão de vender livros. E sim, está ligando, ter a visão de que a pessoa que está ali do outro lado, ela não vai só receber um livro, mas também vai estar ali recebendo o Senhor, vai estar recebendo a vida do Senhor, vai estar recebendo a palavra do Senhor. Quando temos essa visão restaurada acerca do que é comportagem, nós podemos ali orar mais e também ser um servo do Senhor. E nesses últimos anos, no livro cita os números de livros vendidos, né, que é muito impactante, porque em 2018 eram distribuídos 457 mil livros, em 2018 foi distribuído. Em 2022, até a metade do ano, já tinham sido distribuídos 1.483.000 livros. Então, assim, a gente vê que em meio ano, praticamente triplicou a quantidade de livros. E aí nós podemos nos perguntar, por que isso está acontecendo? Uma visão que eu vejo é esse versículo que a gente acabou de ler, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então o fim está chegando, o final dos tempos está chegando, e com isso a palavra do Senhor, o evangelho está sendo pregado com mais velocidade. Os testemunhos, antigamente os comportores tinham muita dificuldade em vender os livros, né, em distribuir os livros, porque antigamente tinham o costume de distribuir e vender mais para os pastores, líderes de grupos cristãos. Por quê? Porque passando ali para esses pastores, eles iam ler a literatura e aí iam pregar também para os seus membros ali, né? Então essa palavra ia se multiplicando. No entanto, hoje os comportores, e nós cremos até que é pela melhoria no desfrute da palavra, né? Porque hoje nós temos a imersão, nós oramos, lemos a Bíblia, e por aumentar esse desfrute, aí os comportores não ficam apenas restritos a um grupo. Então a comportagem está sendo feita com mais velocidade, os livros estão sendo distribuídos com mais velocidade, o que tem gerado, né, uma multiplicação no avanço da semeadura dessa palavra. Então muitos irmãos estão ganhando mais esses livros, mais essa palavra, os comportores estão sendo mais efetivos. E tem outros encargos também, que é muito interessante a gente tocar, que antigamente para fazer a comportagem, geralmente eram irmãos de tempo integral, um servo de tempo integral que se dedicava ali para a comportagem de tempo integral. Isso é muito bom e temos muitos comportores, né? Alguns comportores que fazem essa obra em tempo integral. Mas hoje nós também temos a comportagem por oportunidade e a comportagem por hora. E essa comportagem é que tem incluído os santos que tem ali seu trabalho secular nesse encargo, nesse serviço da comportagem. Os testemunhos do livro, né, pessoas que trabalham cerca de 16 horas, 12 horas por dia, e alguns dias, e mesmo assim conseguem um tempo para fazer a comportagem. Ou seja, o que seria a comportagem por oportunidade? Todos nós saímos de casa, certo? Nós vamos para o mercado, alguns vão para a escola, para o trabalho, pegam um ônibus, e sempre quando nós saímos para fazer alguma coisa, é importante que tenhamos conosco algum livro, algum kit, e orar ao Senhor, orar muito ao Senhor. Senhor, me deu o sentimento de hoje semear a sua palavra, de hoje orar por alguém. Quando surgir a oportunidade e você ter o kit ali guardado, você pode entregar para a pessoa. Eu já passei por situações de não ter nada na mão e é frustrante. E eu já passei por situações também de ter e não conseguir entregar. Por quê? Porque quando esse encargo não é um mero encargo humano, é um encargo espiritual.
Então a gente tem que estar sempre orando ao Senhor, para o Senhor nos encher de vida, para o Senhor nos dar graça, para o Senhor mostrar as pessoas às quais a gente deve ali, posso orar por você? Depois de orar pela pessoa, oferece um livro, oferece um kit, e por aí vai pregando a palavra do Senhor e vai espalhando o Evangelho. A pregação por hora também. Muitos irmãos reservam um momento do dia ali para poder fazer a colportagem. E aí tem muitas igrejas que tem pessoas, tem comportores ali que estão à disposição para sair conosco, porque muitas vezes é difícil sair sozinho. É até um conselho que os irmãos dão: não saia sozinho, saia com alguém, porque juntos, se por acaso começar a dar errado, para um pouco, ora ao Senhor, faz imersão na palavra, ora os versículos, para que o Senhor ali possa te conduzir a restaurar a vida e a graça voltar e continuar ali pregando o Evangelho. Então é muito importante isso. Em relação à comportagem também e ao CEAP, eu sempre me perguntei como deve ser a vida do irmão de tempo integral, né? E o Senhor me iluminou com a leitura desse livro. Não está escrito, mas foi uma luz que o Senhor me deu. A questão não é a gente servir ao Senhor em tempo integral, a questão é o quanto o nosso coração está integralmente entregue ao Senhor. Porque muitas vezes nós podemos estar no nosso trabalho ali secular, mas se tiver o coração voltado para o Senhor, com certeza Ele vai dar uma oportunidade para a gente semear ali um livro, para a gente orar pelas pessoas. O nosso próprio testemunho vai conduzir as pessoas a nos ter como alguém ali de confiança, alguém que elas possam desabafar, e a gente vai poder estar pregando o Evangelho. Por isso é muito importante a gente ter esse coração de estar se entregando para o Senhor, para que possa ser mais utilizado, né? Outra questão também que tinha antigamente na nossa vida da igreja, o livro Vida Cristã 110%, o que nos leva para uma reflexão. Porque o que é 100%? 100% é quando está tudo completo, está tudo preenchido. Só que o livro nos traz o seguinte: Vida Cristã 110%, ou seja, é algo acima da nossa capacidade. E isso é muito bom tocar nesse ponto, porque durante muitos anos nós sempre buscamos uma vida cristã 100%, ou seja, uma vida cristã no qual a gente tem nossa comunhão com o Senhor, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente cuida dos nossos filhos, cuida da nossa família, traz os nossos filhos ali para o serviço da salinha, servimos em algum lugar na igreja. Isso é muito bom, é muito positivo, e isso continua na vida da igreja, continuamos com esse serviço, com esse encargo. No entanto, o Senhor está pedindo de nós um pouco mais 10%, ou seja, 110%. O que seria isso? Irmãos, uma alegria muito grande que a gente tem quando a gente consegue fazer algo para o Senhor que a gente tinha certeza que não dava conta. Por que isso? Porque quando nós fazemos algo até o nosso limite, tudo bem, fizemos, mas quando passamos o nosso limite e agradamos o Senhor naquilo, aí nós percebemos que foi a graça do Senhor. E quando nós sentimos a graça do Senhor nos levando a fazer algo para o Senhor, aí nós percebemos que estamos sendo usados pelo Senhor, que o Senhor está nos levando para poder exercer o seu serviço, para poder ser útil para Ele, né? É uma experiência que é relatada aqui no livro, em relação a como surgiu ali a comportagem dinâmica, né? A questão do PAC. PAC é o posto avançado de comportores, onde os comportores são aperfeiçoados a exercer essa distribuição de livros com mais velocidade, né? Alguns irmãos já conhecem a história, mas eu vou contar partes dela. No passado, o irmão Dong, ele estava com problema de saúde e precisava fazer a cirurgia, e ali tinha alguns jovens com ele e que não tinham dinheiro para poder ajudar na oferta para essa cirurgia. Então eles pegaram, se ofereceram para fazer comportagem, e não tinha espaço de comportagem, mas foram fazer, tiveram fé. E eles pretendiam levantar 5 mil reais, o que já era muito para a época, mas levantaram 10 mil reais. Então, pela fé, o Senhor os levou a exercer essa pregação por meio da literatura, por meio dos livros. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A comportagem e o CEAP, eles são ferramentas muito úteis para o Senhor. Nós devemos ter fé, crer que é possível. Para aqueles que são tempo integral, têm mais experiência com o Senhor, já estão ali distribuindo os livros, eles sabem o impacto que tem
na colportagem, né? A perseguição que há também, tem suas experiências. Para nós que temos nosso trabalho, não devemos nos excluir desse encargo. Pelo contrário, é crer no Senhor que é possível pregar o Evangelho também por essas ferramentas. Saiam com os irmãos, se tiver Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, todo o mover que tiver, não perca tempo, procure sair com os irmãos. Se tem um tempo vago, procure um irmão para poder exercer a pregação do Evangelho. Não enferruje o dom de Deus que está em nós, né? Nós temos que ali procurar servir ao Senhor dentro do que o Senhor está nos dando. Com certeza, servindo o Senhor, a alegria vai vir, e mesmo que tenha alguma experiência negativa, irmãos, às vezes, a gente estava pregando num local, por exemplo, que mandaram a gente se retirar, eles falaram que era um condomínio e a gente não podia ficar. A gente respeitou, saiu, mas continue pregando, porque se vierem obstáculos, pode perceber que é porque está surtindo efeito. Então o inimigo ele não está contente. Continue pregando, utilizando ali as ferramentas para poder avançar na pregação do Evangelho. Então fica esse encorajamento para os irmãos, mesmo que não tenha muito tempo, ore ao Senhor, vá diante do Senhor, abra a oportunidade para o Senhor, se permita o Senhor trabalhar mais em você, trabalhar em mim, para que a gente possa participar, não deixar passar. Vou ler outro versículo aqui que eu queria ler para os irmãos, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui o Senhor falando para os apóstolos, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o Senhor, Ele tem nos ensinado a guardar, nos ordenado várias coisas. E esses itens que o Senhor tem nos dado, nós não podemos reter apenas para nós. Nós devemos deixar esse rio da graça fluir para as pessoas. Temos que crer e exercer essa vontade do Senhor de pregar o Evangelho, né? Eu quero, sobre essa experiência de muitas vezes, muitos irmãos compartilham também que vão pregar em shoppings, né, em alguns outros lugares, e muitas vezes não conseguem porque são lugares fechados, não é permitido fazer a pregação do Evangelho, mas não desanimam, continuam a pregar o Evangelho. E aí vai também uma outra reflexão. Hoje, irmãos, hoje a gente tem essa oportunidade de pregar o Evangelho, estamos num país que permite fazer isso nas ruas. Então vamos agarrar essa oportunidade, participar dos encargos da obra, porque pode ser que no futuro, talvez breve ou não, a gente não consiga pregar com tanta facilidade. Então vamos agarrar essa oportunidade agora para poder crescer em vida e avançar e participar dessa bênção. Queria terminar com uma oração sobre essas duas frentes, ferramentas muito preciosas que têm resistido há muitos anos e com certeza creio que vai durar até a volta do Senhor. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, oramos a Ti e agradecemos, Senhor, agradecemos pelo encargo que o Senhor tem nos dado, agradecemos por ter nos guardado e estar abrindo nossa visão acerca da pregação do Evangelho. Colocamos diante do Senhor todos os CEAPs, Senhor, que estão trabalhando, estão atuando, Senhor, na formação de comportores, no aperfeiçoamento do caráter dos irmãos, que o Senhor possa estar abençoando, enriquecendo, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, também a questão financeira, que o Senhor possa estar suprindo. Também colocamos os comportores, Senhor, nas suas mãos, que o Senhor possa suprir seus comportores em tempo integral, suprir as suas famílias, possa abençoar, principalmente com a sua graça, com a sua vida, possa levá-lo, Senhor, a cada dia pregar mais o Evangelho, distribuir mais livros, e que esses livros que são distribuídos, Senhor, por meio do CEAP, por meio da comportagem, possa habitar ricamente, Senhor, a palavra nele, no coração de cada pessoa que adquire, que eles possam de fato estar abrindo, estar lendo, estar desfrutando dessa palavra e ganhando muito vida com ela. Senhor Jesus, também, Senhor, oramos pelos comportores, Senhor, que não são tempo integral, aqueles comportores por oportunidade, por hora, que o Senhor possa dar mais graça, possa levantar mais irmãos para poder exercer a pregação do Evangelho e que sua palavra continue a ser pregada até a sua vinda. Senhor Jesus, amém.